Para gravar. Bom, na, na semana anterior, a gente tinha começado lá, Brasil Colônia e tal, começamos a falar até as invasões holandesas, tá? Então a gente vai continuar a partir dali, falar da administração pombalinda, né? E a partir dali. Deixa eu só abrir aqui o slide. Bom, então nós havíamos parado aqui, né, falando sobre depois da expulsão dos holandeses. E aí a gente vai tentar entender agora o processo de entradas e tal, de exploração do território brasileiro, certo? E quais foram as repercussões disso, o que é que gerou, enfim. Então, na verdade, o processo aí da mineração, ele vai estabelecer essa interiorização do Brasil, né? Então, o que foi resultado, enfim, tudo isso a gente vai ver hoje. Bom, e aí, claro, obviamente, a gente não pode falar do Brasil nesse período sem nos remetermos a Portugal. Então, assim, o Brasil era colônia portuguesa, então, naturalmente, se Portugal está em dificuldades, nós também estaremos em dificuldades. Nós passaremos por problemas também diante da situação, certo? Então, quais eram os problemas que Portugal enfrentava ali na segunda metade do século XVII? O açúcar brasileiro começava a enfrentar a concorrência do açúcar antilhano, daquele açúcar dos holandeses que começou a ser produzido lá na América Central, nas Antilhas, né, lá perto da Jamaica, enfim, e que era de uma melhor qualidade, como a gente discutiu anteriormente, melhor qualidade, conseguia ser um pouquinho mais barato do que o que era produzido aqui no Brasil, tá? Então, esse açúcar, óbvio que não é tipo, eles são expulsos em 1654, não é tipo 1655, pronto, e acabou a exportação de açúcar brasileiro. Não, isso vai demandar um período até que isso ocorra, tá, pessoal? Então, não é do dia para a noite que isso vai acontecer, certo? Então, óbvio que aí, depois de 10, 15 anos de passar dessa expulsão, nós teremos sim essa concorrência. Mas aí um detalhe, é o que eu gosto sempre de bater nessa tecla. Mesmo o açúcar tendo essa concorrência, certo? Não quer dizer que o Brasil deixou de vender o seu açúcar, deixou de produzir açúcar. Isso não deixa de acontecer. Tanto é que até hoje, basta ir na região do Vale do Mamanguape. Vocês vão ver aí que é só plantação de cana-de-açúcar. Então, até hoje existe essa demanda de açúcar. Mas óbvio que não tinha a mesma lucratividade que tivera em outros períodos, certo? Portugal também perdeu uma parte do espaço que ele tinha nas posses lá no Oriente, principalmente na África. Quando os Estados Unidos começam o seu processo de ocupação territorial, que nós vimos, ali no iníciozinho de fato do século XVII, eles também, principalmente as colônias do sul dos Estados Unidos, vão utilizar mão de obra escrava. E aí eles começam
a negociar com os traficantes de escravos da costa africana, enfim. Então acaba que Portugal ele vai perdendo gradualmente muito do espaço econômico que tinha. Isso vai gerar uma grave crise econômica. Por quê? Porque afetou os dois principais pontos de convergência para o crescimento econômico de Portugal. Um, o açúcar, e outro, o tráfico de escravos. Então, vai influenciar muito fortemente essa situação, né? Essa perda e tal, e das posses na África, quanto a concorrência antilhana. Então, diante disso, a coroa portuguesa começa a estimular a busca por metais preciosos. E aí, dentro disso, vamos lembrar de um ponto extremamente importante, pessoal. Que assim, nesse período a gente está vivendo a situação do chamado capitalismo mercantil, mercantilismo. E lembrem das três características básicas do mercantilismo: balança comercial favorável, pacto ou exclusivo colonial e o metalismo. Então, são esses três pontos aí a base da economia, né? Da economia mercantilista. Então, o metalismo, o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, enfim, era imprescindível para os países, para eles poderem se desenvolver. Então, era o que mensurava ali, se você era uma potência ou não, era a quantidade de metais preciosos que o país detinha. Bom, diante disso, desde a chegada dos espanhóis em 1492 com Colombo, ele já teve contato com civilizações mais desenvolvidas, se comparado aos grupos que viviam aqui no Brasil, certo? Então, como é? Então, lá eles já acharam alguns grupos que mexiam com metais preciosos. Então, eles já viram grupos com instrumentos de ouro, de prata e tal, enfim, né? E aqui no Brasil isso não ocorre. Mas a coroa portuguesa faz, rapaz, se tem lá, muito provavelmente tem aqui. E aí é justamente o que vai estimular essa busca por metais preciosos, certo? Então, essa busca por metais preciosos, ela foi promovida de duas maneiras, das chamadas entradas e das bandeiras. Qual a diferença básica de cada um, certo? Deixa eu anotar aqui para vocês, que eu já mandei esse slide lá no grupo, né? Mas aí quem quiser anotar no slide ou em algum lugar, as entradas eram era incentivada pelo sistema público, certo? Então, as entradas, a gente está falando de investimento público. As bandeiras, nós estamos falando de investimento privado, certo, pessoal? Então, essa é a principal diferença entre as entradas e bandeiras. De maneira geral, esse processo de interiorização ele vai ser basicamente a mesma coisa, só que um vai ser financiado pelo Estado, o outro vai ser financiado pela iniciativa privada. Então, as entradas, elas eram essas expedições oficiais, como tem aí, para exploração do interior da colônia, para abrir estradas e para buscar metais preciosos. Então, vejam que o objetivo é explorar mesmo o interior. As bandeiras, até por ter um objetivo mais prático, que era o lucro de fato, eles não podiam simplesmente ficar nessa coisa do não, vamos só abrir estradas, explorar o território. Não, tem uma questão muito mais prática. E quais eram os objetivos das bandeiras? Primeiro, busca de índios para escravização. Como assim, Egito? Busca de índios para escravização? Sim. Apesar
da Igreja Católica proibir a escravização indígena, ela, infelizmente, foi bastante utilizada, né? E o que justificava a escravização indígena? Inicialmente, os caras, eles não podiam, porque os indígenas eles tinham que ser convertidos e tal, enfim. Mas eles só poderiam ser escravizados no caso que eles chamavam de guerra justa, ou seja, caso os indígenas, os nativos, atacassem os portugueses, certo? Nesse caso, eles poderiam ser escravizados. Aí era chamada a guerra justa. Só nesse caso é que eles poderiam. Mas aí, tipo, ficava a palavra dos nativos contra a palavra dos portugueses. Então, de fato, quando eles queriam escravizar, eles iam lá e escravizavam. E principalmente lá no sul, sudeste, né, em especial em São Paulo, que é de onde sai a grande maioria desses sertanistas, desses bandeirantes, vai ter um estímulo à escravização indígena, porque o que se produzia lá em São Paulo não era lucrativo o suficiente para motivar o estabelecimento da mão de obra escrava africana. Por quê? Porque o escravo africano ele era muito caro. Muito caro. Então, tipo, para o cara ele trazer um escravo africano tem que ser uma atividade lucrativa que compensasse. Senão, gosto muito de dar esse exemplo, seria o equivalente ao cara pegar uma Ferrari para fazer Uber. Ele pode fazer isso? Pode. Mas ele vai ter um retorno financeiro disso? Não. Vai ser suficiente? Não. Então, o custo é muito alto. Então, não compensava, né? Então, acabava que ali no Sudeste era muito mais utilizada a mão de obra escrava indígena. Isso é bom para quebrar um pouco do mito de que, tipo, não, o indígena não foi escravizado. Foi escravizado, sim, muito no Brasil. Mas óbvio que a escravidão negra, né, africana, ela foi muito maior, infinitamente maior do que a indígena, certo? Esse processo de escravização gerou algumas revoltas. Uma delas foi a Confederação dos Tamoios, que ocorre no interior de onde hoje é o Rio de Janeiro. E por que essas revoltas? Óbvio que além de uma defesa, mas lembrem que quando a gente fala lá do período pré-colonial, né, entre 1500, da chegada oficial, né, dos portugueses aqui em 1500, até por volta de 1530, 1535, havia uma relação relativamente harmoniosa entre os portugueses e os europeus e os nativos, porque eles trocavam e tal o trabalho, né? O trabalho era através do escambo, então eles ofereciam o trabalho e receberiam alguma coisa em troca, uma ferramenta, enfim, né? Alguma coisa em troca eles receberiam. Outra coisa para a qual as bandeiras serviam era para a destruição dos quilombos. Mais um ponto extremamente importante de discussão. Por quê? Geralmente se colocava, hoje em dia já se quebra muito essa ideia, não sei como vocês viram lá no ensino fundamental, mas se colocava muito a ideia de que, não, se escravizou o negro porque o negro ele era mais apto para o trabalho, porque o índio ele era preguiçoso, né? Ele não gostava de trabalhar, o negro ele trabalhava mais, enfim. Então, bem dentro dessa linha de pensamento aí, certo? Mas um dos objetivos, uma das questões que acontecem aqui no Brasil, uma das coisas que acontecem aqui no Brasil, que ressalta para nós essa importância da resistência negra, são justamente os quilombos. Então, isso mostra que os negros, obviamente, eles não estavam
passivos naquela situação de escravidão, que existiram muitos que resistiram a esse processo de dominação e formaram os quilombos. Óbvio que quando a gente fala de quilombo, a gente lembra logo de Palmares. Ah, Zumbi e tal, Palmares, enfim. Mas, pessoal, aquilo é só um dos vários quilombos que existiam. Por exemplo, aqui em João Pessoa, perto ali do centro de convenções, que talvez boa parte de vocês conheçam, que é onde tem aquela Feira Brasil Mostra Brasil, por trás ali tem uma comunidade chamada Aratu, certo? Nessa comunidade era uma região quilombola. No Conde tem região quilombola. Eu já visitei uma região lá de perto de Monteiro, em Sumé, que era uma região quilombola. Enfim, então, isso só dos que eu lembro agora e dos que eu sei, né? Então, assim, são vários exemplos. Então, existia sim a resistência, certo? Óbvio que, tipo, o que era mais fácil? Quem era mais fácil resistir? O negro ou o índio, né? O indígena? O indígena, ele conhece tudo, ele sabe para onde ele vai, onde vai ter tribos aliadas, tribos adversárias, ele conhece a fauna, a flora, ele sabe o que comer, onde tem rio, onde não tem. O negro, quando ele fugia, era muito mais difícil. Por quê? Porque ele não vai saber se comunicar, ele não conhece a fauna, ele não conhece a flora. Então, havia resistência, mas obviamente é muito mais difícil. Uma vez eu brinquei, eu disse, ó, seria o equivalente tu chegar e, tipo, ser solto no meio de Tóquio, sem falar uma palavra de japonês ou de inglês. E aí, como é que tu se vira? Né? Então, assim, óbvio, talvez você vai conseguir se virar, mas você vai penar diante daquela situação. Então, a grosso modo, seria o equivalente a isso. E, né, um dos principais pontos também seria a busca, obviamente, por metais preciosos, certo? É um dos principais focos dessas entradas e bandeiras. Bom, com esse processo, acabou gerando, sim, aqui é só um mapinha para mostrar, né, as vermelhas, aí as setinhas vermelhas, elas, deixa eu apagar, elas são os apresamentos de indígenas, né, e aí vejam que são a maioria. Sertanismo de contrato, que era com o objetivo específico, acabar com uma tribo, com a rebelião, no caso aqui, para atacar o quilombo de Palmares, então era com um objetivo específico, e as de mineração, certo? Então veja como é que os caras andaram um bocado pelo país. Bom, e aí o que é que esse processo de interiorização ele acabou gerando? O ataque às missões. Lembra, deixa eu voltar só o mapinha, ó, toda essa parte aqui do Rio Grande do Sul não fazia parte do território brasileiro. Ficava até aqui um pedacinho de laguna, que é em Santa Catarina, hoje uma laminha de nada ali. Então, toda essa região do sul do Brasil, ela fazia parte da Espanha. Então, ela tinha sido ocupada pelas missões jesuíticas. E aí você vai ter Sacramento, Sete Povos das Missões, tem acho que é Rosário também, tem uns três assim bem famosos, que fica ali nessa fronteira ali do Rio Grande do Sul. E os jesuítas espanhóis, eles iam para lá e com o objetivo de converter os indígenas, e aí, tipo, esses que eram convertidos, que eram evangelizados, né, geralmente aí nessas missões os caras iam lá, construíam um templo, um mosteiro para os padres, né, os jesuítas ficarem na região de entorno. Os índios ficavam ali perto, onde eles trabalhavam na agricultura, criavam gado, né, faziam artesanato, enfim. Então eles tinham uma interação com essas missões jesuíticas. E só um detalhe, tá, pessoal, interessante, é que os jesuítas, eles foram os responsáveis pela criação da primeira gramática tupi-guarani. Por quê? Porque os indígenas aqui, eles só tinham a linguagem falada, eles não tinham a linguagem escrita, eles não dominavam a escrita. Mas aí eles
começam a criar, né, a partir do momento que eles começam a conhecer a língua e tal. Mas antes de haver essa comunicação, não sei se alguém já teve a oportunidade de viajar para fora do país, mas eu vou dizer a vocês, tem hora que, mesmo você dominando o idioma, mas por não ser seu idioma nativo, às vezes dá uns brancos. E aí você tem que se virar com mímica, com gesto, apontando para alguma coisa, enfim. Então você vai ter que se virar. E era assim que os jesuítas se viravam para poder converter os indígenas, principalmente com o uso do teatro. Então, a encenação de passagens bíblicas e tal era uma forma de tentar passar a mensagem cristã para, para os indígenas, certo? Isso é bastante interessante porque eu não sei se vocês conhecem ele é um humorista tal, aqui da Paraíba, muito famoso, chamado Gessi Quirino. Não sei se alguém conhece aí. E Gessi Quirino, ele conta uma história de um cara, como diz ele, analfabeto de pai, mãe e parteira, que vem para a capital para assistir um filme legendado, né, e inglês. E tipo, o cara sai do filme, ele pode não saber nada dos diálogos, mas ele vai entender a história por trás, né? Por exemplo, é, eu já estive numa situação relativamente parecida. O, quando eu viajei à Inglaterra, aí com o pessoal que eu tava, a gente foi no cinema. E assim, tipo, o meu nível de inglês é intermediário. Então, assim, eu não consigo ler tão rápido, tem muitas palavras, meu vocabulário não é tão grande, mas a gente foi ao cinema. É... E, tipo, tinha, o filme eles colocavam a legenda lá, né, em inglês, mas, tipo, eu peguei a ideia do filme, tal, entendi o que o filme passava, mas tipo, todos os diálogos eu não peguei, eu perdi muita coisa porque eu não sabia, tal, não dominava a língua o suficiente, né, para para compreender totalmente, mas a ideia por trás do filme eu consegui compreender todinha. Então seria a ideia da conversão, da evangelização através do teatro. Bom, e aí, o que é que acontece? Você vai ter essas missões e você vai ter uma quantidade considerável de indígenas e índios ali ao redor dessas missões. Para os bandeirantes paulistas, era uma beleza. Eles não precisavam estar, entre aspas, caçando os índios. Bastava chegar nas, nas missões, porque já tinha um bocado lá, era só chegar e creu, pegar os indígenas, né? E aí, óbvio que isso vai fazer com que, com que haja um atrito muito grande entre os, os bandeirantes e os indígenas. E eles destruíram várias missões, né, para poder escravizar esses indígenas. Então não era uma relação harmoniosa ali entre os bandeirantes e os jesuítas. Bom, e aí vamos para o que nos interessa, parte boa, que é o início do segundo grande ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo do ouro, tá? Então, diante dessa exploração do interior e tal, sim, e aí a questão, né, só explicando para vocês, que assim, tinha o Tratado de Tordesilhas, né? Teoricamente, os portugueses não podiam passar ali para o outro lado. Mas lembra o que a gente falou anteriormente da União Ibérica e tal, enfim. Então, durante o período da União Ibérica, Portugal e Espanha estavam sob domínio do mesmo rei. Então não havia lógica
que aquele tratado, né, que aquela divisão existisse. Então, o tratado ele começou a ser ultrapassado. E como já estava, mesmo com o fim da União Ibérica, os caras continuaram ignorando o Tratado de Tordesilhas, certo? E aí o que é que acontece? Por volta de 1695, na região do Rio das Velhas, que fica em Goiás, os bandeirantes eles encontram ouro. Então foi a primeira vez que se encontrou ouro no Brasil, foi justamente nesse período aí, 1695. Então veja, final do século 17. Tá? Então, pensando que os holandeses foram expulsos de Pernambuco em 1654, aí vamos botar que eles comecem de fato tipo, a bombar mesmo na produção 20 anos depois. Então, o açúcar brasileiro estava em grande crise há pouco mais de 20 anos. Então, vem o ouro, e o ouro vai ser um grande ponto de apoio para a coroa portuguesa para superar esse baque, para superar essa queda que foi a concorrência do açúcar lá holandês, certo? E aí, a partir daí, eles vão começar a ocupar várias áreas ali da região centro-oeste. Minas, Mato Grosso, Goiás, que são áreas que tem muita região mineradora. E a partir daí, o ouro, ele é muito caro, ele é um bem muito valioso. Então, isso vai acabar estimulando, obviamente, essa interiorização. Então, tipo, tem ouro, gera aquela corrida do ouro. Basta lembrar o que acontece lá nos Estados Unidos, que acontece a mesma coisa. A marcha para o oeste, né, o Far West dos americanos, vem muito dentro dessa lógica aí, tá, pessoal? Bom, mas o número de pessoas que migrou, que acabou indo para aquela região em busca de ouro, prata, enfim, de metais preciosos, foi muito grande. E aí era uma região que não estava preparada para receber aquela grande quantidade de pessoas. E aí acabou gerando uma escassez e tal, fome, problemas muito grandes, acabaram causando essas crises aí no Brasil, né? Principalmente, obviamente, naquela região. Vieram muitos portugueses, né? Então não foi só essa a galera aqui do Brasil que migrou para lá, mas muita gente veio de Portugal para explorar ouro lá na região. Óbvio que tipo aí com o passar do tempo, todos esses problemas eles começam a ser sanados, né? Então, tipo, você vai ter a região mineradora. Então, você vai ter a região mineradora, certo? No entorno dela, você vai ter os centros urbanos e no entorno dos centros urbanos, tá? Você vai ter essas áreas de produção de gênero de subsistência. Então, feijão, essas coisas, enfim, tudo começa a ser produzido naquela região. Carne, couro, animais para transporte, vem lá do sul do Brasil, daqui do Nordeste, aí eles levam para lá açúcar, rapadura, farinha. Então, acaba sendo um grande centro econômico, social do Brasil, aquela região lá das Minas Gerais, a região centro-oeste ali do Brasil. E vai centralizar tudo, né? Então vai ser importante porque vai também
praticamente ligar todas as regiões do Brasil àquela região central ali, tá? E aí, é óbvio que a coroa portuguesa não vai deixar um produto tão caro, tão valioso quanto o ouro, ser tratado de qualquer maneira. E aí, diante disso, eles começaram a dividir as chamadas datas e as faisqueiras. As datas eram locais onde tinham grande quantidade de ouro. E aí, esses locais, eles eram dados para as pessoas mais ricas, porque elas teriam mais escravos e, consequentemente, conseguiriam extrair mais ouro. As faisqueiras era lugar que tinha pouca demanda de ouro e tal, enfim, aí ficava com as pessoas que não tinham tanta condição, certo? E a gente vai ver que isso vai gerar uma treta depois. Para o controle da região, foi criada a Intendência de Minas. E aí o intendente, ele responde diretamente ao a coroa, né? Ele não responde nem ao governo geral. Então, ele vai fazer, às vezes, de cobrança, de policiamento, de justiça. Então, ele vai fazer toda essa função aí. É uma função administrativa para controlar mais a região. E aí se estabelece uma certa quantidade de tributos, de impostos, para controlar a produção, a extração, né, a exploração de ouro aqui no Brasil. Então, ó, o mais famoso dos impostos é o quinto, ou seja, 20% do que fosse extraído era imposto pago à coroa. Então, 20% já é certo, já vai para a coroa. Tanto que chegou a ser apelidado esse imposto de o quinto dos infernos. Né? Tem um outro que eu acabei de esquecendo de colocar aí, que era a finta. O que era a finta? Os caras tinham que mandar no mínimo 1.500 quilos de ouro para Portugal por ano. Se não cumprisse a finta, aí viria a derrama. E atentem para isso, pessoal, porque a Inconfidência Mineira ela vai surgir a partir da derrama e da finta, certo? Que não era cumprida. E aí, só para vocês terem ideia, mandar 1.500 quilos de ouro. Hoje, um grama de ouro varia aí de 150 a 160 reais. Um grama. Os caras tinham que mandar, no mínimo, 1.500 quilos de ouro. Então, vejam o quanto Portugal explorou o Brasil desse período. E outro imposto foi a captação, que era o imposto por cada escravo que fosse maior de 12 anos. E, por fim, a partir de 1725, para acabar com os chamados Santos do Pau Oco, a coroa criou as casas de fundição. Porque para não pagar os 20%, para sonegar imposto, eles mandavam o ouro em pó dentro da imagem dos santos. E aí revendiam e comercializavam em Portugal. E aí em Portugal se proíbe a comercialização do ouro em pó e diz que a partir de então só pode ser comercializado o ouro que vem em lingotes, em barras e tal, e com o selo da Pessoal, coroa portuguesa. Oi. também tinha o lavar a burra, né? Uhum. Também. Quer explicar? Onde é que tu ouviu isso? É ano passado. Vocês viram esse assunto ano passado? Não, eu não era do Ideal, não. Ou do Novo Astral, não. Ah, tá. É que, tipo, antes eles colocavam algumas pepitas de ouro na pele dos burros, aí depois lavavam no rio pra sair todo o ouro. E passava pelos guarda do burro. Tem é, tem essa explicação, né? Tanto que, tipo, e tem outra também para o lavar a burro, lavar a égua também, que era, tipo, o vencedor das corridas de cavalo, enfim, tomava um banho de champanhe, mas tem essa aí também. Tanto que como é, os negros, eles tinham o cabelo, né?
cortado o mais baixo possível, né, para que ele não escondesse, porque era um ouro em pó, né, para não esconder no cabelo. Olhava-se tudo dos negros, né, para evitar esse contrabando aí, tá? Então, ó, hoje a gente encerra por aqui,